Querido Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pela alegria de mais uma vez estar aqui na Tua casa para abordar essa lição comprometidos com a palavra, a lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical. E eu lhe agradeço por oportunizar este momento, a minha vida, a vida do Rony, a vida do Júnior. Estamos aqui a Teu serviço e pedimos a Tua graça, iluminação, para que essa exposição alcance o coração dos nossos irmãos. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus. Que prazer e alegria ter você aqui conosco mais uma vez para abordarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, lição de número 8, comprometidos com a Palavra de Deus. Esteja conosco até o final, acompanhe as exposições e acreditamos que você será edificado por ela. O textuário desta lição está em Lucas, capítulo 11, verso 28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A verdade prática afirma: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. A leitura bíblica em classe se contempla em duas cartas, a carta ou segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 14 a 19, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Para dialogar inicialmente com você, a introdução e o tópico 1, a autoridade da Bíblia, convido para a participação Júnior Santiago. É contigo, Júnior. Prazer, Diego. Prazer, irmãos, estar com vocês. A paz do Senhor. E nesse primeiro tópico, a gente já pode deixar bem claro: a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Nós pentecostais, quando eu falo nós aqui, eu sou os pentecostais, somos apegados à palavra de Deus. As acusações que dizem que nós valorizamos mais a experiência do que a palavra são ridículas. Nós valorizamos a palavra de Deus. A partir daí, nós, balizados na palavra, vivenciamos experiências com este Deus. E é importante deixar claro que nós, pentecostais clássicos, temos o prazer de estudar a palavra de Deus. Para isso, utilizamos vários métodos. Nós observamos o método histórico-gramatical, nós olhamos para outros métodos, método narrativo, método histórico-crítico, análise contextual. Existem vários métodos à disposição para se analisar e fazer a hermenêutica, ou seja, a interpretação de um texto bíblico. E nós valorizamos isto porque observamos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. E para amar algo é preciso conhecer. Se amamos a palavra, conhecemos a palavra. Se amamos a Deus, buscamos conhecer a Deus. Ora, a revelação de Deus veio por meio de Jesus Cristo, cravado, escrito na sua própria palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, profetizando um Cristo que viria, profetizando um Cristo que veio e virá novamente buscar a sua igreja. Portanto, se você quer conhecer a Deus, não há outro recurso, além de conhecer muito bem a palavra de Deus e, a partir daí, experimentar esse Deus na sua vida. Porém, nada confronta essa palavra. O tópico 1 vai deixar bem claro isso. Nós herdamos dos reformadores no século XVI o conhecido sola scriptura, fazendo parte dos grandes 5 solas, que sintetizaram na Reforma Protestante o credo e a crença de várias denominações religiosas que protestaram naquele período, que fizeram parte do que chamamos de protestantes. As vários modos de enxergar a Bíblia foram sintetizados nestes 5 solas. Sola scriptura, ou seja, só a Escritura. Solus Christo, somente Cristo. Sola gratia, só a graça, só pela graça alcançamos a salvação. Sola fide, só a fé. E soli deo glória, só a Deus é dada toda a glória. Por isso é importante que a gente enfatize como o primeiro sola
herdado dessa reforma protestante, a sola Scriptura. Nós bradamos que é a Escritura, que é a palavra que realmente importa e é guia, é a única regra de fé e prática para as nossas vidas. É o manual de fé. Assim como qualquer outro aparelho que você compra na sua casa vem com manual de funcionamento, a Bíblia também é o manual de funcionamento do homem, é o manual que guia o homem à salvação, ao aperfeiçoamento constante, guiado pelo Espírito Santo dentro desse processo, mostrando de onde nós viemos e para onde nós vamos. A Bíblia não é um tratado de ciência, ainda que fale sobre ciência. A Bíblia não é um tratado filosófico, ainda que haja filosofia nela. A Bíblia não é um tratado psicológico, ainda que haja movimentos psicológicos na Bíblia. A Bíblia não é um manual nem sequer teológico. A Bíblia é um guia de regra, de fé e prática para que nós nos guiemos e aprendamos acerca de Deus. Ela é nosso fundamento. Por isso que não aceitamos deturpação desta Bíblia, em nenhum modo de deturpá-la. Alguns deturpam a tradução, como por exemplo a corrupção na tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Não estamos acusando, estamos dizendo um fato. Esta tradução foi deturpada, deturpou o texto bíblico. Inclusive, a mais conhecida deturpação é de João 1:1, colocando Cristo como um Deus minúsculo, como alguém que não é parte da Trindade, que não é Deus. Não há nenhum indício no texto grego que havia uma distinção entre Cristo e Deus Pai. É só para tirar um exemplo. Além disso, a supervalorização de outros textos, além da Bíblia, para a salvação, como por exemplo da revista Sentinela ou dos Mormons com relação ao livro Mórmon, e assim por diante. Tem vários exemplos de religiões, de seitas, de denominações que valorizam ou colocam alguns outros escritos na mesma altura que a Bíblia Sagrada. Nós não fazemos isso. Não há nenhum escrito que seja mais fundamental e inerrante como a palavra de Deus, como a Bíblia. Por isso, é importante que deixemos bem claro que não somos adeptos do que chamam de cânon aberto. A ideia de que a Bíblia ainda cabe mais revelação além dela, que ainda cabe outros textos que revelam além da Bíblia e que têm a mesma autoridade da Bíblia. Nós não acreditamos nisso. Como diz aqui na lição, a revelação canônica se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento. Havendo o fechamento no cânon do Novo Testamento, não aceitamos mais nenhuma outra inferência e nem colocamos nenhuma outra coisa, nenhuma outra palavra, nenhum outro escrito no mesmo patamar. Por isso, há tanta briga em relação aos textos apócrifos, inseridos em um concílio mais de 1000 anos depois de o cânon ter sido fechado. Por isso nós não acreditamos no livro de Judite como livro sagrado, no livro de Eclesiástico como livro sagrado, ou no livro de 1ª e 2ª Macabeus. Peço que você abra uma Bíblia da Pastoral, ou uma Bíblia que é chamada de Bíblia Católica, mas é uma nomenclatura errada, e abra os últimos versículos de 2ª Macabeus. Você vai ver o autor pedindo desculpa se errou em alguma coisa. Já viu a Bíblia fazer isso? Nunca, porque este texto não faz parte do cânon do Velho Testamento, não faz parte do verdadeiro cânon da Bíblia Sagrada. Por isso, rejeitamos estes textos. E nosso fundamento continua sendo a Bíblia, nosso único fundamento de regra de fé e prática. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus diz isso de forma clara. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensialmente canônica. Também não somos deístas, acreditando que Deus deu corda no mundo, deu corda no universo e foi embora para o seu próprio lugar. Nós somos teístas, acreditamos em um Deus que se revela, que se relaciona. Mas olha que beleza isso. Um Deus que é supremo, que é infinito, que é soberano, que é o absoluto, que se relaciona, que se importa, que cuida, que ama,
com as suas criaturas, que se importa com os seus filhos, aquele que ele criou, que tem projetos e planos para mim e para a sua vida. Nós somos teístas. Como diz Atos 17, 27, Deus não está longe de cada um de nós. Nosso Deus é transcendente, poderoso, mas também é imanente, está do nosso lado, cuida de nós. O fechamento do cano sagrado não significa que Deus abandonou as suas criaturas e o seu povo. Ele continua a se comunicar conosco e nos dá experiência, e nos dá ferramentas, e nos gera em nós o fruto do seu Espírito. Ele está presente. É importante que isso seja declarado de forma direta. E o segundo tópico, volta a palavra para o pastor Diego, para falar para vocês sobre o zelo que nós temos, além do zelo pela Escritura, o zelo também pela doutrina, né, Diego? Isso aí, Júnior, tópico de número 2, zelo pela doutrina. Eu começo pontuando uma fala explícita aí no seu material, afirmativa, inclusive, que diz: o zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Há pouco, na lição anterior, dizíamos que o pastor Ezequias se portara como um apologeta. Nessa, isso prevalece, justamente porque nesse quesito o assunto é doutrina. Aliás, dentro dos pontos que se dispõem, o primeiro deles é a ideia de ensino ou instrução, que nada mais é que uma definição etimológica da palavra doutrina, uma palavra de origem latina, que significa doutrina, que quer dizer ensino ou instrução. Nesse primeiro momento, a gente pode fazer um resgate histórico dentro do livro histórico de Atos dos Apóstolos, que é inclusive uma citação mencionada nesse próprio texto, capítulo 2, versículo 42, no que tange ao que muitos estudiosos e aplicações diversas em exposições chamam de pilares da fé cristã. Né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, partir do pão, na comunhão e nas orações. Né? Talvez eu alterei alguma das ordens, né? Mas não altero o produto. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. A gente olha para esse elemento, eram elementos vitais que sustentavam e que davam para essa igreja ainda mais coerência, coesão, sustentabilidade, espiritualidade, etc. O fato é que dentro dessa expressão doutrina explícita no capítulo 2, verso 42, eu me vi, ainda que de uma maneira bastante simplista, na condição de explorar muito rapidamente a distinção de doutrina para costume. Porque tem muita gente que na hora de falar sobre esse assunto pergunta: a doutrina da Assembleia de Deus proíbe isso ou aquilo outro ou aquilo outro? Isso não é doutrina, isso é costume. E o costume tem variantes, o costume é variável, ele se altera, tá? De local para local. Muito provavelmente, se você sair aqui do continente americano, explicitamente da América do Sul, e ir para a Europa, ou para a Ásia, ou para a Oceania, ou para a Antártida, provavelmente você vai perceber que os costumes se alterarão. Agora, o que significa, em vias de fato, portanto, a doutrina? A doutrina, além dessa definição etimológica que se dispõe, ela é inalterável, ela é invariável, porque ela se limita, e isso não a diminui, à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus aqui no Ocidente ou lá no Oriente é a mesma, ela é invariável. Isso não muda, isso não se modifica. Então, faça essa distinção, essa dissociação desses termos. Costume é uma coisa, doutrina é uma outra coisa bem diferente, ok? Depois, nós temos ainda nessa abordagem sobre a doutrina, feita pelo pastor Ezequias, um segundo comentário acerca do conteúdo da fé. Aqui ele dá outras aplicações tangentes da palavra doutrina. Né? Claro que primariamente sempre será a palavra de Deus, mas como ele próprio diz, a fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Nessa perspectiva, nós temos essas outras tangentes, né, como os credos, uma confissão de fé. Aliás, essa ideia do credo, por exemplo, numa leitura bastante simplista, você consegue resgatar
essa historicidade dos credos. O credo apostólico, o credo de Nicéia, que existira justamente por conta das resistências de Ário, do arianismo, né? Embora havia uma relação hipoteticamente amistosa com Diocleciano, depois com Constantino, mas as palavras tidas nesse credo de Nicéia são ratificadas depois no concílio de Constantinopla. Nós temos, inclusive, alguma ideia posta como credo de Atanásio, que vai ser vista como dele, possível hipoteticamente depois do século IX. Enfim, isso são credos. O credo aqui, nessa perspectiva do pastor Ezequias, é lido de uma maneira genérica. Genérica por quê? Porque ele tem quase que não uma leitura ecumênica, porque isso envolveria outros segmentos, mas uma leitura pública, né? Ou seja, outras variantes e ramificações podem se utilizar desse credo. Catolicismo, movimento protestante, etc. Agora, com relação à confissão de fé, nós temos algo muito mais específico. Nós temos uma linguagem afunilada. Aliás, no ponto de número 3, se você perceber que a confissão de fé justamente é uma linguagem mais específica, você vai perceber que, de fato, o pastor Ezequias afunila a abordagem para a confissão de fé das Assembleias de Deus. Inclusive, é esse material, esse título bastante importante que você pode obtê-lo. Inclusive, ele tem uma pauta em sua majoritariedade escrita pelo pastor Ezequias e que fundamenta a crença das Assembleias de Deus. São pelo menos 24 capítulos que discutem desde o nosso Deus, a nossa crença nele, até a família, sobre estes diversos assuntos. Esses 24 capítulos perpassam. Olhando para essa declaração de fé explícita aí no ponto de número 3, nós temos um recorte aqui, que eu vou reproduzir, que diz o seguinte: a nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda a compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Diego, qual a necessidade de conhecer, portanto, essa declaração? Justamente para saber o que essa instituição a qual você serve a Deus crê e também para que você esteja vacinado, orientado com relação ao surgimento de heresias. Vale lembrar também a citação de alguns embriões, aqui eu estou utilizando, reproduzindo, plagiando a fala do pastor Ezequias. Há no Novo Testamento alguns embriões de credos e confissões de fé. Eu vou fazer uma citação e concluo essa exposição. Volto a palavra para o Júnior. Evangelho de Jesus, conforme escreve Mateus, capítulo 16, verso 16. Se você ler textos bem próximos, mas que antecipam este verso, você vai perceber que Jesus está ali com os discípulos e questiona-os. Quem dizem os homens que eu sou? Aí cada um traz o seu conhecimento prévio da causa e diz, olha, alguns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros o João Batista, outro fulano de tal. Aí Jesus diz, e vocês? O que dizem que eu sou? O Pedro, talvez o mais intrépido, o mais colérico, o mais falastrão, né, de toda a história, se manifesta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali nós temos hipoteticamente uma ideia, um embrião do que seria uma confissão de fé. Eu volto a palavra ao Júnior para que ele então finalize a exposição de hoje com o tópico de número 3, que trata sobre o assunto cuidado quanto aos modismos. E aí, Júnior? Irmãos, eu estava aqui sorrindo pela exposição do pastor Diego, a gente estava na alegria do espírito, como fala aqui, brincando um pouco, porque é importante, os pontos que ele trouxe nesse segundo tópico precisam ser memorizados por você, para que você possa não fazer as confusões que se costumam fazer com relação principalmente à questão de costume e doutrina, mas também com relação a essa diferenciação entre o que é Bíblia, o que é uma declaração, uma confissão de fé, que muitas vezes é revista, é reanalisada, e a Bíblia nunca é revista ou reanalisada. A Bíblia permanece Bíblia, inerrante e infalível palavra de Deus. E aí o terceiro tópico vai tentar nos vacinar contra modismos. Eu até queria meio que ouvir o Diego falar sobre esse tópico, porque eu sou muito zeloso e às vezes eu posso ser um pouco agressivo com relação a isso. Mas eu vou tentar me conter aqui para falar sobre esse terceiro tópico,
com relação à defesa da fé, em olhar para a Bíblia e se vacinar de certas loucuras, eu vou usar esta palavra, loucuras que acontecem muitas vezes no meio cristão, no meio pentecostal e que precisam ser analisadas conforme a régua que a Bíblia nos dá, né? Ela é a nossa balança, o nosso fiel. A gente tem que tomar cuidado com o que nós enxergamos e aí analisar com base na Bíblia. Como eu disse mais de uma vez, tanto nesta lição quanto na lição passada, a experiência é submissa à Bíblia. Nós valorizamos a experiência, mas ela é submissa à palavra. E aqui, nesse primeiro momento, ele vai falar sobre alguns tipos de modismos, sobre algumas coisas, alguns ventos de doutrina que vão e vêm. E irmãos, há uma coisa que eu preciso deixar bem claro para vocês. Quando virem alguma coisa estranha, coloquem na sua mente uma palavra: propósito. Qual é o propósito para isso? Deus tem um propósito para todas as coisas, como bem disse o sábio do livro de Eclesiastes. Deus tem um propósito para todas as coisas. E quando Salomão diz isso, ele está falando de todas as coisas. Por isso, qual é o propósito que Deus teria no meio de um culto de tirar a cárie do irmão e colocar um dente de ouro? Principalmente usando um ouro terreno, que se fosse ouro celestial, até a NASA vinha analisar, né? E aí, qual é o propósito disto? Maravilhamento? Oxa, não dá para fazer isso curando um cego? Ou, como já aconteceu e presenciamos e vimos isso, pessoas serem curadas de doenças na hora. Uma pessoa que tinha um câncer, este câncer não evoluir, regredir ou sumir e ser atestado por exames laboratoriais. Qual é o propósito em Deus revelar o seu RG, CPF, no meio de um culto? Estes modismos que acabaram surgindo por aí atraem pessoas e envergonham muitas vezes o verdadeiro culto pentecostal, o verdadeiro pentecostal clássico, que tem a Bíblia como sua estrutura. Aqueles cultos em que bizarrices como soprar, cair, né? Havia um tempo, na década de 90, que se dizia: se cair para frente é Deus, se cair para trás é o diabo. Então a gente tinha todo aquele cuidado e ficava tentando colocar na cabeça de todo o povo que esses movimentos sobrenaturais não tinham nada de sobrenatural. Eram ilusórios, eram bizarrices, eram loucuras, eram meninices. E nós não desacreditamos com isso os verdadeiros movimentos espirituais, as verdadeiras manifestações sobrenaturais. Mas quando é Deus, aquele que é de Deus sabe que é de Deus. Se você é de Deus, ao adentrar um culto pentecostal em que o Espírito está se manifestando através de dom, através de profecia, através de sonho, através de visão, você reconhece que é Deus, porque você é de Deus. Agora, aquele que não é de Deus, entra em qualquer ciranda, entra em qualquer roda, só para fazer bagunça, só para se alegrar, só para extravasar, só para tirar o estresse. E aí entram os modismos, e aí entram as loucuras, e aí entra o perigo. Porque isso passa a ser valorizado mais do que a leitura da palavra, passa a ser valorizado mais do que a pregação da palavra. Olha, a gente tem 30 minutos de revelação, então prega 10 minutos aí. A gente tem que revelar e as pessoas têm que fazer uma fila aqui para serem reveladas. E cada uma tem direito a 15 minutos de revelação. Isso é um absurdo, não existe isso. E eu posso dizer para você categoricamente, não há nada de bíblico nisso. E posso dizer porque a Bíblia me dá a autoridade de dizer isso. A Bíblia mostra para nós que nós devemos colocar e julgar tanto profecia quanto profeta. Portanto, se você quer ser profeta, você vai ser julgado. Você vai estar sob julgamento constantemente, o que entra uma responsabilidade muito grande para aquele que exerce o dom de profecia. Por isso, irmãos, tenhamos muito cuidado, procuremos com zelo os melhores dons. E de tudo, retenhamos que a Bíblia é nossa régua.
Coloquemos sempre na balança aquilo que está acontecendo como movimento e a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz. Toda vez em que um culto, qualquer outra coisa, é supervalorizada acima da palavra, pode crer, esta igreja está doente. Este culto está doente. Pois se quer ouvir qualquer outra coisa mais do que a palavra de Deus, há uma doença aí crescendo. Logo, logo, já não se ouve mais a palavra, já não se valoriza mais a palavra e a única coisa que se quer é o movimento. Enche no começo, é como qualquer doença, incha muito, enche de água, fica até lustroso de tanto que incha, porque um monte de gente vem, vira show. Porém, logo, logo, a doença explode e mata tanto as pessoas que frequentavam, quanto as pessoas que começaram tudo aquilo. Nós vivemos um evangelho saudável, que dá vida às pessoas e que não gera morte. Esses modismos geram morte, ferida, doença para a igreja local e para os crentes que frequentam e praticam estes modismos. Por isso, valorizemos novamente a palavra e busquemos conhecer e prosseguir em conhecer. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Qualificação de ser reconhecido por Deus. E aí, se Deus for aplicar a prova agora, está aprovado? Está reprovado? Como está a sua vida? Como você pode melhorar? A Bíblia te diz isso, recorra a ela. Se você precisa se aperfeiçoar em alguma área, recorra à Bíblia. Ela pode te indicar como você vai se aperfeiçoar. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Isso é o sentido, essa palavra do sentido obreiro aí, é literalmente aquele que trabalha, aquele que se esforça. Você já ouviu aquele obreiro que, hoje digo, chegou a aventar isso? Entra na igreja num dia, no dia seguinte é pastor, no terceiro dia é apóstolo, no quarto dia está se candidatando a Deus? É mais ou menos isso que acontece com aquele que está doente. Ser obreiro quer dizer que você vai trabalhar, vai ter esforço. Você vai precisar empreender esforço em preparação, em desenvolvimento, em joelhos ralados, em suor de rosto, em empatia com a alma que está indo em direção para o inferno, em desejo e intercessão pelas almas que estão em destino ao inferno e que você foi chamado para trabalhar na obra para que elas não vão para o inferno, para que o Espírito Santo tenha liberdade de convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, não ache que vai ser fácil. Ser obreiro não significa entrar para um clube social, por uma instituição em que você arruma uma carteirinha e tem direito a alguns benefícios. Não é assim. Obra de Deus é para trabalho e muitas vezes não reconhecido. Muitas vezes não vai ser aqui que você vai ser reconhecido, vai ser no céu. E aí? Prefere se preocupar com reconhecimento mundano ou reconhecimento institucional por um período curto de anos? Ou você prefere ser reconhecido e aprovado pela eternidade por aquele que realmente aprova, por aquele que realmente vale a pena ser aprovado? Por fim, que maneja bem a palavra da verdade. Ortotomeo significa cortar reto, alinhar, colocar na linha. Quando nós falamos de manejar bem a palavra da verdade, não é só decorar texto bíblico. Senão aquele que tem melhor memória, maior pastor é. Né? E eu estava perdido, irmãos, porque a minha memória é horrível para algumas coisas. Porém, irmãos, quando se fala em ortotomeo aqui, essa palavra rara até no Novo Testamento, aparece só 3 vezes, tem o sentido de interpretar, de se preocupar com o ensino correto das Escrituras. Não adianta nada você decorar de Gênesis a Apocalipse se você não sabe qual é a relação de Gênesis 3,15, por exemplo, com o Apocalipse. Se você não sabe qual é a relação entre o tabernáculo no deserto e Cristo. Se você não consegue relacionar o que os salmos dizem do sofrimento do Cristo na cruz.
se você não consegue entender o que um versículo explica acerca do outro, o ensino correto das Escrituras a ponto de você não deturpar a palavra, como alguns que no passado diziam que se deveria beber urina, porque a palavra de Deus dizia que tem que se beber das próprias cisternas. Loucura. Não adianta nada conhecer a Bíblia, apenas o texto literal. É preciso entender o que a Bíblia nos ensina. E aí esta palavra é dada a nós como responsabilidade. Obreiro, ei, você, está me vendo aí? Professor, responsabilidade sua de ensinar de forma saudável e verdadeira, porque se você ensinar errado, vai haver peso sobre você, e não sou eu que estou dizendo não. A palavra de Deus diz, vai haver maior peso sobre aquele que deseja ensinar. Se você foi chamado para o ensino da palavra, faça isso com dedicação, com zelo e com esforço, com preparo. Não ache que vai abrir uma cortina no céu, que somente vai abrir e do nada as coisas vão ser reveladas. É preciso esforço. E a palavra de Deus já nos traz todas as ferramentas. É preciso que você se aplique. Como diz Paulo a Timóteo, insista, persista, ler, exortar, ensinar. Que a palavra de Deus esteja constantemente diante dos teus olhos, para que eles sejam saudáveis. E aí você possa proferir a palavra de Deus sem precisar de recurso humano, sem precisar se preocupar em utilizar técnicas humanas para iludir pessoas ou para achegar pessoas. A palavra de Deus é suficiente. Certa vez, um amigo meu, bastante rígido, bastante categórico, bastante incrédulo, disse para mim: você acredita no que você está lendo? Eu estava lendo um Novo Testamento, pequenininho, azulzinho, e eu estava justamente lendo um Salmo, Salmo 23. Você acredita no que está lendo? Eu falei, claro. Ele falou assim, então recita para mim então o Salmo 23. Eu fechei e recitei para ele. Glória a Deus que me fez lembrar, porque a minha memória é horrível. E eu recitei o versículo, todos os versículos, os 6 versículos do Salmo 23. Quando acabou, aquele homem rígido, aquele senhor, estava com os olhos marejados, cheios de lágrimas. Eu não expliquei, eu não preguei para ele, não fiz nada. Eu só lembrei a ele o texto bíblico. A palavra de Deus é suficiente. Portanto, o púlpito não precisa ser local de show. O púlpito não precisa ser local de desabafo, de indireta. Se você percebeu que o pastor está jogando indiretinha no meio do culto, do púlpito, meu irmão, ele não está falando acerca de Deus e nem por meio de Deus. E Deus não está falando através dele. Portanto, ignore. Peça misericórdia a Deus para a vida dele, porque ele está doente. Púlpito é para se falar a palavra. E que Deus fale através de nós. Eu costumo sempre falar isso, eu vou encerrar aqui. Eu costumo sempre falar isso. Nós somos um cano de PVC. Cano de PVC quase não tem valor. A água tem que passar limpa, então o cano tem que estar limpo. Só isso. Sua preocupação, pregador, sua preocupação, professor, é que você, como um cano de PVC, esteja limpo o suficiente para que a água do Espírito passe, sem interrupção, sem corrupção, sem nada. Para que ela passe limpa e chegue na boca de quem está sedento. Você não tem importância nenhuma, mas a água que passa por você tem toda vital importância. Por isso, valorize a água que passa por você, porque se essa água parar de passar, você que já não tem valor, pouco valor, não terá valor nenhum. Guarda isso em nome de Jesus e utiliza o púlpito para trazer água pura aos sedentos, como Cristo nos pediu. Amém? Que Deus abençoe. Diego, com você. Conclusão, eu só tenho uma conclusão, que o melhor foi você falar sobre modismos. Muito bom, irmãos, muito bom essa exposição. Deus te abençoe, Júnior. Nós concluímos com uma máxima. Nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Inclusive a citação que fizemos da declaração, que é específica,
Ela não substitui a palavra de Deus em momento algum. A palavra de Deus é infalível, inerrante, indestrutível. Ela não torna-se nem contém, ela é a palavra de Deus. A fala de Paulo a Timóteo é clássica e merece ser lembrada. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus, meus irmãos, nós agradecemos pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, como sempre. Você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para você ser lembrado a cada vídeo novo. Também deixe o seu like ou, de repente, o seu dislike, faça o seu comentário, participe e interaja conosco, porque sempre é muito bom ter você aqui abrilhantando essa programação. Não é isso, Júnior? Verdade, meus irmãos. Não se esqueça, compartilhe com os amigos, avise os amigos, mostrem para eles estas aulas para que possa edificar cada vez mais pessoas. E que Deus abençoe vocês.